Plínio, hoje acontece outra coisa muito importante, que é a apresentação das defesas. Marcelo Câmara, aquele que monitorou Alexandre de Moraes, a defesa dele vai dizer que não fez nada, foi só uma busca no Google, isso aí não é crime. Quer dizer, é possível que a gente tenha acesso a defesas meio descabidas, né, no dia de hoje. Zenha, o terraplanismo chegou no direito, viu, Ivan e Ana? O terraplanismo chegou no direito, porque por exemplo, eu quero até dar um destaque antes de falar da defesa do Bolsonaro, que também vai apresentar uma tese totalmente contraditória, mas desse caso, né, do Marcelo Câmara, o Marcelo Câmara era o cara que monitorava o Alexandre de Moraes para aquele plano de assassinato da facção homicida da organização criminosa, né? Aquele punhal verde e amarelo, inclusive, que teve um agente da Polícia Federal que já falou assim, ó, tá na mira, dispara, né? O Alexandre de Moraes está na mira. Vai alegar que simplesmente monitorar o Alexandre de Moraes ou qualquer ministro do STF não é crime, né? Isso não é crime, inclusive monitorar como a Polícia Federal comprovou aí com a intenção de assassinato. Então, é um duplo escarpado, mas isso aí mostra a influência e a audácia, viu, Azenha, Ivan e Ana, desses advogados que vão levar a defesa ao Supremo. Quem é esse advogado? Ele chama Eduardo Cantz. Eduardo Cantz, ele é conhecido nosso aqui, às vezes as pessoas não lembram, mas ele é filho de um outro advogado também, que tem muita influência em São Paulo, chamado Cristiano Cantz, né? É Kuntz, que é o sobrenome deles. Eles são muito ligados a quem? Michel Temer e Tarcísio Gomes de Freitas, inclusive com interligação aí no golpe de 2016. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, o Eduardo Cantz e o pai dele, eles fazem a defesa também do Eduardo Talhaferro. É um nome que faz tempo que a gente não fala aqui, mas o Eduardo Talhaferro é aquele ex-assessor do Moraes que fazia todo o sistema de monitoramento das eleições, que foi preso em situações controversas em São Paulo. Durante a prisão, tiraram o celular dele e depois de um tempo, a Folha e o Glenn Greenwald começou a vazar as informações do celular que foi apreendido pela polícia de São Paulo. Então, peraí, o Cantz, ele é advogado. O Cantz é advogado do Marcelo Câmara e do Talhaferro. Exato, exato. Inclusive, assim, eu coloco, tem uma matéria que eu acabei de subir lá, também eu falo um pouco disso, dessa ligação que existe, né? Então, ele faz a defesa aí do Talhaferro e também ele faz a defesa, sabe de quem, viu? Ele já atuou, na verdade, mas hoje não faz mais a defesa do Tércio Arnaldi, que é o homem do gabinete do ódio, e também ele já fez a defesa muito amigo, muito próximo a Fábio Weingarten, da ex-Secom, que hoje ele chegou a ser advogado do Bolsonaro também, e hoje ele está como membro da organização criminosa também. Então, é interessante a gente ver esses advogados, porque, por exemplo, tem o que assumiu a defesa do Bolsonaro recentemente, né, que é um advogado mais técnico, ele era muito consultado, digamos técnico, né, que ele era um criminalista muito consultado pelos meios de direita. É fonte, por exemplo, do William Vac. É o Celso Villardi, né, o Celso Villardi, que ele vai sustentar uma tese de que o Bolsonaro fumou, mas não tragou, viu, gente? Lembra dessa história? Fumei, mas não traguei? O Bolsonaro, houve um golpe, mas o Bolsonaro não sabia de nada. Não sabia de nada, ele era o alecrim dourado que estava lá no Palácio da Alvorada, chorando, né? Recebia o Braga Neto todo dia, mas ele não sabia de nada.
né? Só que aquele negócio, a própria defesa do Vilardi contradiz o próprio Vilardi de 2 meses antes, né? O Ivan fez essa matéria, inclusive, e 2 meses antes, 3 meses antes, ele assumiu a defesa em janeiro. Em novembro, ele deu uma entrevista ao Leão Vac, como especialista, que é a fonte dele, falando: o trabalho da Polícia Federal foi muito bem feito. Houve um golpe, sim. Então, agora ele quer desmerecer o trabalho da Polícia Federal para falar que o Bolsonaro fumou, mas não tragou, né? Houve golpe, mas o Bolsonaro nada sabia do golpe. Olha, gente, para mim, assim, o que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro já é uma prova gigantesca de que houve uma tentativa de golpe e eles sabem que é indefensável. Ontem eu estava pensando um pouco nisso, conversando aqui com a minha companheira, né, de que é interessante quando a gente analisa o que foi feito com Lula naquele processo de lawfare que houve na Lava Jato, e o Lula nunca saiu do Brasil, nunca buscou ajuda, a não ser que pelos meios, por exemplo, levou ao Tribunal Penal Internacional a causa. Mas nunca foi buscar amiguinho fora para ou chorar, ou falar, não tem. Lula ficou 580 dias preso. Então, assim, é uma atitude, antes de tudo, corajosa, de confiar. Ele sempre falou: eu sou inocente, vou provar isso. Agora a gente vê o Bolsonaro, o próprio Lula falou, né? O pedido de anistia é uma confissão de culpa antecipada. Tipo assim, me anistia porque eu vou ser condenado, porque ele sabe o que ele fez, né? E agora, assim, mostra toda a covardia quando o Eduardo Bolsonaro faz o que vocês acabaram de mostrar aqui, se humilha, né? Lambibota, manda IA. Sabe o que eu imagino, viu, Azenha, Ana e Ivan? O que estava passando na cabeça do Eduardo Bolsonaro é que ele falou assim: eu vou entrar na inteligência artificial agora e pedir para fazer uma foto minha servindo um hambúrguer do McDonald's para o Trump. Gente, eu fiquei pensando a mesma coisa. Desocupado para fazer isso, muito desocupado. Né? Finalmente, Plínio, tem uma notícia que a gente ia dar agora. Que o Ivan, você quer falar dela? Sim, só introduzir rapidamente, a gente já tinha, né, adiantado, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu, né, para prorrogar a defesa dele, pediu mais tempo para apresentar essa manifestação à PGR, né, que é uma primeira defesa, a denúncia que foi apresentada por tentativa de golpe de Estado. E a partir disso, né, a primeira turma do STF acolhe ou não a denúncia, mas antes essa defesa tem que ser apresentada. E a defesa do ex-presidente, os advogados do ex-presidente, haviam pedido para que este prazo fosse estendido por 83 dias. E aí o Plínio estava falando agora há pouco, né, de terraplanismo jurídico e tudo mais. Veja um outro terraplanismo jurídico aqui. Sabe por que eles estão pedindo 83 dias? Porque 83 dias foi o tempo que a Procuradoria-Geral da República levou para apresentar a denúncia entre o indiciamento da Polícia Federal e a denúncia apresentada pela PGR foram 83 dias. Em que mundo, né, em que livro de direito está escrito que o tempo da defesa deve ser o mesmo tempo dado ao Ministério Público Federal para elaborar uma denúncia, depois de uma investigação que durou anos? Daqui a pouco ele vai pedir 2 anos de defesa, porque é o mesmo período da investigação. É isso? Não, se a investigação já dura 2 anos, então eu preciso de 2 anos para me defender, né? É isso? Vale tudo, né? É uma regra só para ele. Assim, mas isso foi rejeitado já, né? O PGR, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou, a PGR rejeitou, portanto, o prazo se encerra hoje. Então, hoje mesmo, a defesa do ex-presidente tem que entregar essa manifestação, hoje se encerra o prazo. Plínio, só encerrando, então, a sua participação. Aí eu havia dito, eles estão tentando empurrar para o ano que vem, empurrar para, se possível, depois da eleição, né? Esse argumento fake, esse terraplanismo, mas ele tem um sentido político. É tentar jogar o mais para frente possível, esperar medidas do governo Trump, quer dizer, tentar jogar para um ano eleitoral, né? Eventual condenação, não? É isso que se quer, né, Azenha? É interessante porque, assim, o Celso Vilardi, ele é uma pessoa que tem um conhecimento jurídico profundo. Então, tudo que ele está fazendo, né,
a gente pode considerar um terraplanismo jurídico, porque o que está acontecendo ali é coisas que nem ele acredita. Ele sabe que o que ele foi lá pedir na PGR é uma coisa que não existe no procedimento jurídico. Não existe. Ele quis inventar uma tese, né? E da mesma forma, ele coloca de uma maneira aí, o que está acontecendo é o seguinte, a família, principalmente Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, são contra a defesa técnica do Bolsonaro, né? Essa é a grande questão. Eles querem postergar isso. Então, uma forma dele não entrar em conflito direto, fazer esses pedidos, né, recorrentes que tá sendo feito aí ao Supremo, né, inclusive de impedimento do Moraes, né, de impedimento do Zanin, do Dino. Anulação da delação do... Anulação da delação do vídeo. Que tudo isso ganha-se tempo, né? Ganha-se tempo e vai jogando isso para frente. Enquanto isso, né? Isso é uma estratégia para ajudar o Eduardo Bolsonaro, que está fora buscando toda essa pressão do Trump, né? O Trump é uma figura aí que ele sabe também a importância que o Brasil tem na América Latina, principalmente ele sabe, viu, Azenha, Ana, Ivan, a influência que o Lula tem junto aos BRICS, né? Mais do que na América Latina, o Lula tem uma influência muito grande nos BRICS. O Lula hoje é o presidente dos BRICS. Então, por isso que ele tem citado nominalmente o Brasil, e isso está sendo usado pelo clã Bolsonaro, principalmente pelo Eduardo Bolsonaro, para criar esse clima de confrontação e postergar cada vez mais o julgamento, né? Então, existe esse enfrentamento dentro da própria defesa, mas, assim, o que eu percebo, viu, é que cada vez fica mais complicado, porque, na minha visão, se a gente tiver um julgamento realmente técnico e tiver uma ação da justiça técnica, né, tanto o Bolsonaro vai para a cadeia, como a quadrilha, quanto o Eduardo Bolsonaro vai para a cadeia e perde o passaporte. Vamos fazer um exercício aqui de raciocínio. Imagina se fosse o Guilherme Boulos no México, conversando com a presidente do México, eu não lembro o nome dela, né? Cláudia Sheinbaum. A Cláudia Sheinbaum, né? Para articular aqui uma organização, junto com o MTST, o MST, né? Para reagir a uma condenação do Lula. Imagina o que seria do Guilherme Boulos. Agora, por que o Eduardo Bolsonaro pode fazer isso? Por qual motivo o Eduardo Bolsonaro está fazendo isso? Então, acho que é por aí. Não é porque ele fritou hambúrguer no Popeye lá que ele vai poder chegar lá, escancarar e fazer tudo isso. Então, exige uma... foi no Popeye, não foi nem no McDonald's? Não, foi no Popeye. No McDonald's, o currículo dele não era suficiente, viu? McDonald's, ele não chegou lá ainda. Porque no Popeye o hambúrguer não é o carro-chefe. Então, ele fazia hambúrguer que daí vendia pouco mesmo, né? Ainda teve isso, né? Ainda teve isso, que ele falou que fritava hambúrguer, mas ele trabalhou no Popeyes, que é de frango. Ele não sabia disso, que ele não chegou nem no McDonald's. Não, louco. O McDonald's é muito para ele, gente. Mas é interessante, porque assim, o que tem que ser feito, eu acho que o Eduardo Bolsonaro sabe disso também, é que voltando no Brasil, tem que colocar a Polícia Federal no desembarque ali de Brasília, pegar ele, algemar e conduzir ele para a cadeia por conspiração contra o país, né? Eu não tenho dúvida que se fosse ao contrário, a gente fazer esse exercício, isso ocorreria. Então, por que ele não? Acho que é isso, né, gente?